E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professora Kathleen aqui para mais uma vez explicar o conteúdo para vocês. Nós estamos aí no quarto bimestre e iniciamos os nossos conteúdos de História do sexto ano, que é sobre o feudalismo. Então acompanhe aqui comigo essa explicação para melhor realizar as atividades. Antes de tudo então, nós devemos compreender o que é o feudalismo. Vamos acompanhar aqui comigo? Veja bem. É uma forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental entre o século V e o século XV, durante o período da Idade Média. Professora, mas como se dava esta organização? Vamos lá. Essa organização, ela baseava-se em grandes propriedades de terras chamadas de feudo. Então a palavra feudalismo, ela vem da palavra feudo. E feudo, por sua vez, significa terra. A quem pertenciam então essas terras? Essas terras, ou seja, os feudos, pertenciam aos grandes senhores feudais. E durante este período nós vamos ter o uso da mão de obra servil, que nós vamos ter aí os servos e os escravos para trabalharem aí na terra desses grandes senhores feudais. Organização social. Como se dava a organização social durante o período do feudalismo, ou seja, como esta sociedade já estava dividida. A divisão social desta sociedade considerada como feudalismo, ela vai ser em forma de uma pirâmide, ou seja, onde nós temos a base que sustenta todo o topo da pirâmide. Então, na base, nós temos servos, vilões e povos escravizados. Atenção para o termo povos escravizados. Posteriormente, nós vamos encontrar clero e nobreza, que já estava uma camada acima da base. E no topo da pirâmide, nós vamos encontrar o rei e o senhor feudal. Professora, quem é este senhor feudal? Os detentores de grandes propriedades de terras. Ok? Beleza? Então vamos continuar. Economia. Qual era a base da economia durante o período do feudalismo? A base da economia na Idade Média era basicamente agrária, ou seja, o manuseio com cuidado com a terra. Tá bom? Não significa que nenhum outro tipo de atividade comercial era realizada, mas o que predominava era a atividade agrária. Dentro dessa atividade agrária, nós vamos encontrar então os cuidados com a terra. Qual eram esses cuidados com a terra que eram muito utilizados durante este período do feudalismo? Nós vamos encontrar alguns instrumentos, como o arado. Sabem o que é o arado? Força dos animais domesticados para acompanhar esse manuseio e este cuidado para com a terra. Até aí, tudo tranquilo? Vamos seguir então. Dentro desta economia, que era basicamente agrária, nós vamos encontrar aí a produção por sistema de rotação de terras. Acompanhe aqui comigo com muita atenção o que será essa rotação de terras. Vamos lá então. O que é um sistema baseado na rotação de terras? O nome rotação significa rotatividade, ou seja, revezamento de terras. Então eu fiz aqui um esqueminha básico para vocês compreenderem um pouco melhor. Isso aqui simboliza uma terra. E aí eu fiz aqui as divisões. Temos terra 1, terra 2, terra 3 e terra 4. Então nós temos 4 territórios para plantações. Não é isso? Baseado aqui no desenho? Pois bem, esse sistema de rotação de terras ele vai funcionar da seguinte maneira. Na terra 1 nós vamos plantar. Vamos supor que na terra 1 nós vamos plantar arroz. A terra 2 ela não vai ser plantada. Ela vai ficar aqui de repouso, tá bom? Para quando colhermos o arroz da terra 1, passarmos o arroz para a terra 2 e a terra 1 ficar em repouso. Vamos supor que aqui na terra 3 está plantado batata.
A terra 3 vai ficar em repouso e a terra 4 vai ficar com as plantações. Este é o sistema de revezamento e rotação de terra. Enquanto uma tem plantio, a outra está descansando e assim vice-versa. Para a gente poder finalizar o conteúdo, que já vai ser a explicação do primeiro roteiro que vocês receberam do quarto trimestre a respeito do feudalismo e o segundo que vocês ainda vão receber também, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o poder que a igreja tinha durante este período feudal. A igreja era uma grande detentora de terras, então a igreja era uma das senhoras feudais deste período, então tinha forte influência neste quesito também. Então o poder estava ligado sempre ao papel religioso. Isso por quê? Porque a igreja católica, porque o cristianismo que dominava esta época, tinha uma grande influência na política medieval. Até aí, compreendidos? Então vamos lá. Cada feudo que correspondia, aos seus donos, que eram os senhores de terra, se autogovernava, estabelecendo assim a sua própria política. Então cada feudo tinha o seu próprio regime de organização política, tá bom? Auto-se governar significa que você não depende de um outro para exercer tal função, ok? Como obter então um feudo? Como ser um senhor feudal, ter grandes quantidades de terra? Nós temos 3 requisitos. Ou por concessão do rei, o rei dava as terras ou de um senhor feudal que tinha grande quantidade de terras, através de casamentos, para garantir a fidelidade e garantir também que as terras continuariam na mesma família, certo? E através das guerras. Essas guerras, pessoal, eram disputas por poder. O que era o poder nessa época? O que significava o poder? Ter grandes quantidades de feudo, ou seja, grandes quantidades de terra. Essas guerras aí, elas se davam pelo desejo de expandir o seu território, característica marcada na maioria das vezes, mas também poderiam surgir outras ocasiões que as guerras elas surgiriam. Compreenderam? Então este é o nosso conteúdo sobre o feudalismo. Estarei total à disposição de vocês, alunos, pais e responsáveis, para maiores esclarecimentos acerca das atividades. Muito obrigada!